Esse é o quinto domingo que nós estamos numa série de mensagens. A gente está celebrando 23 anos da Igreja do Amor. E durante essa série de mensagens nós temos trazido valores que nós vivemos como Igreja do Amor nesses 23 anos. Então falamos sobre o amor, falamos sobre missões, sobre unidade, e a última mensagem foi sobre excelência. E se você perdeu qualquer uma dessas mensagens, você na verdade não perdeu, porque ainda vai ter a oportunidade de ouvi-las através do YouTube. Então, no seu tempo livre, você está indo trabalhar, você está treinando, coloca lá seu fone de ouvido, pega essa palavra para que ela possa também edificar a sua vida. E hoje, vai ser a última mensagem. Nós vamos falar sobre integridade. Nós somos o caráter que reflete Cristo. E eu confesso a você que, para mim, essa vai ser uma das mensagens mais fortes e mais confrontadoras que nós vamos ter aqui nessa manhã. Até porque quando a gente fala sobre integridade, nós falamos sobre a própria pessoa de Jesus. Essa palavra integridade não traz a conotação ou o significado de sermos perfeitos. Mas essa palavra, ela significa ser inteiro, ser pleno, não ter compartimentos na vida, onde nós nos colocamos diante de Deus para dizer assim: Deus, nessa área da minha vida o Senhor entra, mas nessa aqui não. A verdade é que todas as áreas da nossa vida, quando somos íntegros, estamos seguindo o mesmo caminho. E durante 23 anos é isso que nós temos procurado viver na Igreja do Amor. Seja no altar, seja nas finanças, seja nos bastidores, seja com as pessoas, relacionamentos, pregação da palavra e comprometimento com verdades absolutas, com princípios da Bíblia que nós não abrimos mão. Durante esses 23 anos, fomos muito apedrejados, fomos muito atacados, mas que bom que tudo isso aconteceu por causa da integridade. Uma das coisas que a gente sempre procurou nunca foi a popularidade. Nós nunca imaginamos que um dia o YouTube da Igreja do Amor ia ter quase 1 milhão de pessoas inscritas. Nós nunca imaginamos que iríamos alcançar milhões de pessoas através de redes sociais, que muita gente estaria indo lá em Paulista, de vários lugares do mundo, de várias nações, se inspirando no que Deus estava realizando. Mas nós nunca fizemos absolutamente nada procurando popularidade. Porque se existe algo que a gente aprendeu é que popularidade pode até encher templos, mas é a integridade que povoa o céu. E para a gente sempre foi o mais importante. Para a gente o mais importante era agradar de forma absoluta o coração do nosso Deus. E fazer com que, agradando o coração dele, nós pudéssemos tocar o coração das pessoas. Esse assunto é um assunto muito delicado, até porque eu acredito que existe uma crise, não só dentro da igreja, mas é uma crise mundial no que diz respeito à integridade. Eu ouvi falar que houve uma pesquisa em 2019, lá na Universidade de Zurique. 40 países foram escolhidos e mais de 17 mil carteiras ou bolsas foram deixadas ao léu, cheias de dinheiro ou algumas apenas com documentos. E nessa pesquisa que foi feita, na verdade, havia um propósito, era
justamente medir quantas pessoas devolveriam aquela carteira, ou aquele dinheiro, aquele documento para o seu dono. 75% das carteiras em países como Suíça e Noruega foram entregues. Talvez você deve estar pensando como eu. E no Brasil, como foi o resultado dessa pesquisa? Eles não falaram, mas uma coisa que chamou a atenção foi um caso específico no Japão, onde uma bolsa foi deixada com aproximadamente $100 mil. E a pessoa que pegou essa bolsa prontamente foi e devolveu o dinheiro ali ao local, à polícia, para que fosse devolvido ao dono. Isso chamou muita atenção de todos, inclusive, obviamente, da mídia, da imprensa. E quando ele foi perguntado: por que você fez isso? Você encontrou uma bolsa cheia de dinheiro, não tinha absolutamente ninguém que podia, falar para você que o dinheiro era dela. Por que você devolveu? E a resposta dele foi: se eu tivesse ficado com esse dinheiro, teria perdido a única coisa que nunca posso recuperar: a minha honra, a minha integridade. É engraçado, mas é a verdade. O que deveria ser normal acabou virando manchete. Anormal. Eu e você, nós temos uma missão importante aqui na terra. Precisamos ser o reflexo de Cristo e precisamos mostrar para as pessoas que continua sendo normal ser íntegro. Integridade, gente, nunca foi opcional para quem é cristão. E a integridade é muito mais sobre identidade do que sobre uma atitude isolada. Integridade é você mostrar que você se parece com Deus. É mostrar que, independente de quem está olhando para você, Ele está olhando para você. Tem muita gente que hoje quer a bênção, tem muita gente que hoje quer viver promessas da parte de Deus, mas poucos permitem que seus caráteres sejam forjados. E tudo que Deus quer na minha vida e na sua vida é nos forjar. Deus está muito mais interessado em recompensar caráter do que recompensar carisma. Quando a gente olha para o coração de Deus, Deus não está pensando em sustentar uma plataforma de quem despreza fundamentos, base. E um bichinho aqui, ó, isso acontece nas melhores igrejas do mundo. Com certeza não foi barata não, foi um insetozinho. Mas com certeza Deus está pronto para recompensar o caráter do nosso coração, não o talento. Hoje, nessa manhã, Deus vai olhar para dentro do nosso coração e Ele não vai nos expor diante das pessoas, Ele vai nos expor diante dEle mesmo. O que Deus vai querer saber de mim e de você é o que eu prego em público, é aquilo que eu vivo no privado. A verdade é que Deus vai colocar um espelho diante de mim e de você. Deus vai fazer com que os compartimentos que nós achamos que Ele não pode entrar, a verdade é que Ele já está dentro. E eu e você não podemos nos colocar diante do Senhor e falarmos assim: não, cada compartimento da minha vida tem uma versão diferente da minha vida. Então, aqui é a minha vida profissional, eu faço o que for preciso para subir na carreira. Aqui é a minha vida familiar, eu vou manter as aparências e não vou mostrar quem eu sou dentro de casa, não, eu mostro uma versão diferente fora, né? Aí vem a minha vida social, então eu vou mostrar a minha versão mais
mais aceitável para o grupo. Eu vou colocar nas redes sociais aquela foto bonita, mas eu não vou mostrar quem eu sou. E seja a vida espiritual, seja a vida privada, seja o que for, a verdade é que toda vez que a nossa vida precisa de compartimentos é porque tem alguma área dela que está doente e que precisa de cura. Hoje Deus vai olhar para mim e para você e Ele vai nos colocar diante do seu espelho. Porque quem vive com integridade pode colocar-se diante do Senhor e dizer assim: Deus, me guia nas decisões que eu vou ter no meu trabalho. Deus, Tu és o fundamento do meu casamento, Tu és o fundamento da minha casa. Deus, o meu filtro nas redes sociais, é o Senhor que vai colocá-lo. Os freios diante dos impulsos privados, é o Senhor que vai colocar. Qual é a maior inimiga da integridade? É a hipocrisia. Sabe, levantar as mãos, cantar uma canção, exercer funções ou atitudes que parecem cristãs, mas dentro não ser coerente nem conivente com aquilo que é feito do lado de fora, se chama hipocrisia. E isso não é uma coisa nova não, gente. Isso aí é uma coisa que já acontecia antes. A Bíblia vai nos mostrar no Sermão do Monte, um dos mais importantes sermões que Jesus já pregou na história do seu ministério. Capítulo 5, 6 e 7. O que Jesus vai mostrar ali é justamente pessoas que tinham o discurso certo, mas o coração dividido, o coração errado. Por isso que a hipocrisia é a maior inimiga da integridade. Por 3 vezes, lá no capítulo 6 de Mateus, Jesus vai dizer assim: quando orarem, está falando de algo espiritual, diz assim: não sejam como os hipócritas, como os fariseus. Quando jejuarem, é algo espiritual, mas Jesus mais uma vez diz: não façam como os hipócritas. Quando derem esmolas, é algo espiritual, mas Jesus diz: não façam como os hipócritas. E essa palavrinha hipócrita no grego significa literalmente ator de teatro. Meu Deus! Sabe, eu não sei se você já viu, atores de teatro antigamente colocavam máscaras para poder encenar o papel que eles ali estavam apresentando para o público. Eles fingiam ser algo que não era. Ou seja, hipocrisia não é apenas pecado, não. Hipocrisia é também o pecado de tentar esconder o pecado, de tentar fingir, simular uma santidade que não existe. Lá em Mateus 23, 27, Jesus vai dizer: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e impureza. Se você pensa que Jesus estava falando para pessoas que não eram crentes, se você pensa que Jesus estava falando para pessoas que eram de fora, não, Jesus estava falando com os líderes religiosos da época, que haviam caído no fingimento. Pecado do fingimento. E aí que a gente começa a entender que hipocrisia é isso, é quando você começa a se preocupar muito mais com o que as pessoas estão vendo ou vão dizer diante das atitudes que você tomar, e você deixa de se preocupar com aquele que 24 horas por dia está olhando para mim e para você. O hipócrita não teme a Deus, ele teme ser descoberto. Esses dias eu estava fazendo um discipulado e conversando com alguém,
E de repente, sabe, eu falei algo para essa pessoa. Eu disse assim: olha, é importante que a gente saiba que a gente não faz algo de errado. Por exemplo, eu como esposo não vou trair a minha esposa por causa da minha esposa. Não vou trair a minha esposa por causa do que a família dela ou as pessoas que me conhecem vão pensar. Não, eu não traio a minha esposa porque eu temo a Deus. José fez a mesma coisa, gente. Quando José teve a oportunidade de se relacionar com a mulher de Potifar, sabe o que ele disse? Ele disse assim: ei, como é que eu vou primeiro desagradar o meu Deus? É a Deus, depois é que vem Potifar. A hipocrisia faz com que, infelizmente, a gente se preocupe com o que os outros veem, mas a gente ignora o que Deus está vendo. A falta de integridade vai roubar 3 coisas de mim e de você: a nossa liberdade, porque a gente passa a viver escravo da própria imagem, a imagem que a gente passa para as pessoas. Mas o pior de tudo é que tem uma hora em que a máscara cai, em que a pessoa não aguenta continuar sendo a mesma diante de Deus e diante das pessoas. Segundo lugar, a integridade rouba a nossa transformação pessoal. Deus não vai abençoar personagens. Deus só transforma quem tem coragem de tirar a máscara. Quando Jacó se coloca diante do anjo, que simbolizava a presença de Deus, o anjo pergunta: qual é o seu nome? Jacó. Você sabe qual é o significado? Enganador, desonesto. O que Deus estava querendo fazer na vida de Jacó era justamente que Jacó viesse a tirar a máscara. E ele tirou. E quando ele tirou, ele deixa de ser Jacó para se tornar Israel. A hipocrisia também rouba o nosso testemunho. Gente, o mundo não rejeita tanto a fé cristã, mas o mundo rejeita os cristãos sem integridade. Sabe o que é que Deus quer? Ele quer que a gente quebre esse ciclo. E como é que a gente quebra? Como é que a gente vence? Como é que a gente se torna inteiro? Mais uma vez eu quero salientar aqui, eu não estou falando de perfeição, eu não estou falando que eu e você nunca erramos, eu não estou falando que eu e você nunca falhamos, não. O que eu estou dizendo é que eu e você somos tementes a Deus e nós não temos compartimentos onde nós controlamos e deixamos Deus de lado. Não, Deus controla tudo. E o momento em que Deus chega para a gente e diz assim: bora, faz isso aqui, como fez com Davi. Davi era um homem íntegro, ele não era perfeito, ele errou, mas quando Deus chegou diante de Davi para dizer: você adulterou, você errou com Urias, Davi se humilhou diante da presença de Deus. Por isso que para a gente vencer esse ciclo, a gente tem que parar de justificar pecados que nós já conhecemos. Porque hipocrisia não é ignorância, hipocrisia é desonestidade. Sabe, muitos querem que a palavra de Deus conforte o seu coração e se esquecem que a palavra de Deus também confronta. Quando a Bíblia fala em Hebreus 4:12, que a palavra corta, penetra, separa, expõe. Muitos só querem ver Deus como aquele que consola e se esquecem que Ele também é o juiz. Ele é aquele que bota o dedo lá na ferida. E Jesus nunca vai rejeitar alguém que se aproxima diante dele com sinceridade. A palavra sinceridade significa sincera, sem retoques, sem nenhum tipo de camuflagem. Hoje o que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida é, Ele está dizendo: não finja, pare de esconder, saia desse teatro e passe a viver a verdade. Mateus 7, do versículo 3 ao versículo 5,
A gente vai ver Jesus dizendo: porque você olha para o cisco do olho do seu irmão e não repara na trave que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você claramente vai poder tirar o cisco do olho dos seus irmãos. Gente, talvez eu e você possamos até pensar: não, pastor, eu não vivo esse tipo de problema, eu não vivo essa situação. Mas a verdade é que, ainda que você diga que você não vive, mas essa palavra está vindo para prevenir, para que a gente não viva essa realidade. Por quê? Porque hipocrisia não é um problema de alguns fariseus, é um problema do coração humano caído. Todos nós podemos ser tentados a viver uma manipulação de imagem. E o pior de tudo é que, quando nós não queremos que Deus exponha o nosso coração e sejamos transformados, nós começamos a olhar para a vida dos outros. E é nessa hora que a gente começa então a se comparar e passamos a ser críticos. Porque quando eu não quero lidar com a trave que está no meu olho, eu começo a olhar para o cisco que está no olho do meu irmão. E qualquer pessoa que se torna crítica é porque ela não quer ser confrontada. Quando você encontrar alguém que está falando de todo mundo, é porque a verdade é que essa pessoa não quer que ninguém absolutamente a veja. Porque a crítica ao outro se torna um disfarce para a negação de si mesmo. Por isso que quando Jesus vai dizer assim: cuidado com essa trave que está no seu olho, para de ver o cisco, Jesus está dizendo assim: para de se esconder atrás da comparação. Porque é isso que geralmente a gente faz: olha para o outro e diz assim: ah, não, eu posso estar ruim, mas ele está pior que eu. Não. Eu e você precisamos aceitar os espelhos que Deus coloca na nossa vida. Sabe quando existe aquele cônjuge que vai apontar onde você precisa melhorar, ou o líder que vai chegar diante de você e vai te confrontar, ou a palavra que você vai estar lendo de Deus e de repente essa palavra vai expor o seu coração? Ei, tudo isso não é seu inimigo. Tudo isso é o próprio Deus levantando como instrumentos para remover a sua trave. Sabe o que é que Deus está querendo de mim e de você? Honestidade. Ele não está dizendo que eu e você nunca vamos cair. O que Ele está dizendo é que você e eu não podemos fingir. Ele não está dizendo que nós nunca vamos falhar. Ele está dizendo assim: eu não quero que você faça uma maquiagem da sua falha. Ou seja, tire a máscara, deixa eu curar o seu coração, deixa eu transformar a sua vida. Eu vou mais profundo. A hipocrisia não começa com desejo de enganar os outros, começa com o hábito de enganar a si mesmo. Isso é muito pior. Jesus vai tocar na ferida quando ele diz lá em Lucas 6:42, como é que você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo falha em ver. Presta atenção nessa expressão: a trave que está no seu próprio olho. Quando ele diz falha em ver, ele não está apenas falando de alguém que esconde pecado, ele está falando de alguém que já nem vê mais o próprio pecado. Hoje Deus quer que a gente seja verdadeiro, que a trave seja tirada. Essa palavra trave, gente, eu não estou falando de uma madeirinha qualquer, eu não estou falando de um negócio pequenininho, não. No original, essa trave se refere à viga mestra de uma casa. Gente, é um tronco de sustentação, é algo grande. O que Jesus está dizendo assim: escuta, isso não é um probleminha, é uma estrutura, é uma fundação inteira corrompida.
corrompida, se torna a arquitetura de auto-engano que o diabo tenta colocar na minha vida e na sua vida. Mas é muito mais fácil julgar do que se arrepender. É muito mais fácil apontarmos o dedo para as pessoas do que nos vermos no espelho. Jesus, quando está falando aqui sobre trave, sobre cisco, Jesus não está, ele está dizendo que você não vê a trave, né? E depois ele chama a pessoa de hipócrita. E sabe por quê? Porque a verdade é que quando Jesus fala de algo que está no olho, é porque é algo íntimo e algo sensível. Gente, todo mundo sabe disso. Se cair um cabelinho no nosso olho, a gente já sente, é ou não é? Já fica incomodado, é ou não é? E a gente sabe que está lá, não sabe? Se é pequeno, sabe? Quanto mais se for algo dentro. Integridade começa no olhar honesto para dentro. É quando a gente não finge que não sabe, porque a gente sabe que tem algo que precisa ser mudado. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, um comandante das forças aliadas, ele liderou uma libertação de um campo de extermínio nazista. O mais interessante é que quando ele chegou, ele se deparou com aquele horror, pilhas e pilhas de corpos mortos, etc. Aquele cheiro de morte impregnado no ar. Mas ele percebeu algo que o chocou muito mais, é que ao lado desse campo de concentração havia uma cidade com pessoas. Esse comandante foi confrontar o prefeito, a esposa, os oficiais, as pessoas que moravam ali naquela cidade, e ele começou a perguntar: vocês não sabiam que isso estava acontecendo aqui? E a resposta de todos foi: não, nós não sabíamos, não tínhamos ideia, não somos responsáveis. E diante dessa resposta, aquele comandante tomou uma decisão de pegar todos os moradores daquela cidade e de levarem a eles lá naquele campo de concentração e verem ali tudo o que estava acontecendo. Depois que isso foi feito, o prefeito e a sua esposa se mataram. E talvez você diga assim: mas por que eles se mataram enforcados? Eles sabiam. Sabe qual é o maior problema? Muitos de nós sabemos o suficiente para se sentir culpados, mas preferimos não saber o suficiente para nos sentirmos responsáveis. O que é que eu quero dizer com isso? A gente sabe que o responsável por nossa vida, somos nós mesmos. Por isso, pare de olhar para a vida do outro. Olha para o espelho. Vamos ver o que precisa ser transformado na nossa vida para a gente ser íntegro, inteiro. E se há algum compartimento da nossa vida que precisa ser organizado, a gente vai expor diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor é que comanda também essa área da minha vida. Faz o que precisa ser feito. Mas nós não vamos ser hipócritas. Nós não vamos vir aqui levantar a mão. Nós não vamos estar aqui, sabe, ao lado da esposa, ao lado dos filhos, mas vivendo uma vida totalmente inversa, em casa, no trabalho, seja em qualquer lugar. Não, não, não. Nós somos inteiros. Nós somos um reflexo da vida de Deus. Por isso que quando nós identificamos a hipocrisia e nós não vivemos debaixo dela, existe uma recompensa da integridade. Isso mesmo. A Bíblia diz que tudo que a gente semeia, nós vamos colher. Integridade não é apenas sobre o que você evita, como a hipocrisia, mas é sobre o que você constrói. Existem frutos da integridade.
E esses frutos são poderosos. Primeiro fruto, primeira recompensa da integridade, o cultivo contínuo de um caráter exemplar. Provérbios 28:6 diz: melhor o pobre que anda na sua integridade do que o rico que anda em caminhos perversos. Obviamente que integridade não é algo que eu e você passamos a viver da noite para o dia. Não, não, não. É um ensinamento, é um aprendizado, são escolhas diárias. São pequenas, mas elas são consistentes ao longo da vida, seja ministério, seja trabalho, seja família. Isso não vem de carisma, gente, vem de caráter. A gente precisa entender que, como Daniel, a Bíblia fala, Daniel 6,4, então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel, mas não puderam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, não se achava nele nenhum erro, nem culpa. No momento em que Daniel teve a oportunidade de deixar sua integridade de lado, deixar sua vida com Deus de lado e obedecer a um direcionamento que tinha sido passado por uma autoridade superior. Não pode mais orar para nenhum Deus. Sabe o que ele fez? Continuou vivendo o seu princípio de buscar a Deus, de se colocar diante do Senhor e de reconhecer que só Ele era Deus. Cultivo contínuo de um caráter exemplar. Foi isso que fez de Daniel uma referência. Nós vivemos numa época em que o mundo está começando a dizer: não, família não é isso não. O mundo está começando a dizer assim: não, igreja não pode acreditar nisso aqui não, rasga a Bíblia. A gente está começando a viver num tempo onde valores, princípios, cultura do reino, cultura de Deus está sendo distorcida e deturpada. Ai de mim, de você, se não continuarmos cultivando de forma contínua um caráter exemplar. Daniel foi colocado na cova dos leões por conta da integridade que ele teve diante de Deus. A pergunta para mim e para você, e eu e você, estamos preparados para entrar nas covas que talvez vão colocar diante de mim e de você? Cultivo contínuo. Integridade não é algo que eu vivo só hoje, é algo que eu vivo hoje, amanhã, depois de amanhã, até a eternidade, até Jesus voltar. Outra recompensa, alívio contínuo de uma consciência tranquila. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: não há travesseiro melhor do que a consciência limpa. E é verdade. Por isso que 2 Coríntios 8:21 diz: em tudo procuramos portar-nos de maneira honesta, tanto diante do Senhor como também diante dos homens. Não é só diante do Senhor. Escuta, não é só diante do Senhor, é diante dos homens. A consciência limpa é diante de Deus e é diante dos homens. Dinheiro não traz essa paz, reconhecimento, posição. Não. Integridade. Davi, quando vai falar em Salmo 32:3, ele diz assim: porque ele tentou esconder seus pecados, infelizmente a consciência dele ficou pesada, e a Bíblia diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Quando Davi confessa, quando Davi deixa, tudo muda na sua vida. Por isso que a integridade é o caminho para a gente viver uma vida emocionalmente saudável. Outra recompensa da integridade, o prazer pessoal da intimidade com Deus. Salmos 24, versículos 3 e 4 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Não existe intimidade verdadeira com Deus onde existe duplicidade. Não. O que Deus espera de mim e de você, como é mostrado lá em Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa palavra limpo significa não tem mistura.
mistura. Quando a Bíblia diz assim, ou você vai adorar a Deus, ou você vai adorar o diabo. Ou você ama a Deus, ou você ama ao diabo. Ou você morre para o mundo, ou você vive para ele. Não há mistura. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração é aquele que é íntegro. Mais uma vez eu saliento, não estamos falando de perfeição, não estamos falando de uma pessoa que não é, não. Estamos falando de alguém que tem temor e que se coloca diante do Senhor, submisso a esse Deus para ser transformado. Outra recompensa, a herança inestimável de um legado imaculado. Ei, deixa eu te falar, a tua integridade agora é a integridade que vai seguir através também dos teus filhos. Nós temos que entender que se existe um filme que os nossos filhos veem, é o filme da nossa vida. Provérbios 27 diz, o justo anda na sua integridade, felizes serão os seus filhos depois dele. Integridade não termina em mim, em você, ela transborda como um legado na vida da nossa descendência, é uma herança, e a nossa integridade vai abrir portas para a nossa descendência, para a próxima geração. Isso, o dinheiro não compra a gente, não. Outra recompensa, a recompensa máxima por terminar bem. Quando Paulo diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Uau! O que ele quis dizer foi, eu permaneci íntegro, eu permaneci inteiro. Ele não está dizendo aqui, eu fui o cara que mais plantei igrejas, eu fui a pessoa mais influente que existiu. Não, ele disse, eu guardei a fé. Ele disse assim, eu terminei do mesmo jeito que eu comecei. A partir do momento que Paulo foi transformado pela presença de Jesus, naquele encontro sobrenatural, que fez com que ele fosse primeiro cego, para que depois ele pudesse enxergar com os olhos espirituais o que Jesus queria fazer na vida dele. Ei, Paulo foi fiel até o fim. Um dia o público se vai, um dia a influência se esgota, mas Deus permanece olhando para o coração. E o Deus que permanece olhando para o coração, Ele só quer de mim e de você fidelidade. Permanecer. Aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Quando nós entendemos que a hipocrisia não pode fazer parte da nossa vida, e não fazendo parte da nossa vida traz essas recompensas, nós entendemos em terceiro e último lugar, que integridade é algo para praticarmos. Prática da integridade. Mateus 7:24 diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Gente, eu e você estamos construindo uma casa todo dia, através das nossas escolhas. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as pequenas concessões. Ei, todo sim, todo não que nós damos. O único detalhe é que essa casa que nós estamos construindo não está sendo feita de tijolos, está sendo feita de caráter. Esse é o nosso tijolo. Nós habitamos dentro da integridade. Cada pequena decisão é um martelo batendo. Pá, pá. Se eu escolho perdoar, pá. Se eu escolho guardar mágoa, pá. Se você diz a verdade ou distorce ao seu favor. Se você é o mesmo na igreja e o mesmo em casa, ei, é o martelo. Nós estamos construindo. E essa construção tem um valor. Quanto vale a nossa integridade? Quanto vale a nossa integridade?
Se uma pessoa, por exemplo, vai mentir num currículo porque quer receber um salário de 5.000 mais no mês, você vende sua integridade por 60.000 no ano. Se você falsifica uma assinatura para ganhar tempo, quanto é que vale talvez 15 minutos para você? Se você mente a idade do filho para pagar meia, a sua integridade vale talvez $12, ou no Brasil, reais. É duro. Mas o mesmo Deus que olha para mim e para você, existe também o diabo que olha para mim e para você. E como é que a gente vai praticar isso aqui, pastor? Fazendo a oração do Salmo 139, versículos 23 e 24, que diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi, que faz essa oração, ele não está pedindo por bênçãos, ele está pedindo por exposição. Ele não está pedindo livramentos, ele não está pedindo sucesso. Ele está dizendo assim: Deus, eu sei que o Senhor já sabe tudo. E como o Senhor já sabe tudo, pode cutucar com vara curta a minha vida e transforma o que precisa ser transformado. Eu sei que essa oração é difícil, sabe por quê? Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quando Davi faz essa oração é porque ele estava dizendo assim: pode me sondar, pode me examinar, pode me revelar. Essa é a nossa oração nessa manhã. O que é que nós queremos manter em segredo? Será que há algo que, se vier à tona no nosso casamento, vai destruir o casamento e você não quer que isso seja revelado? Será que tem conversas no telefone que não poderiam ser lidas em público? Será que há hábitos ocultos que te fazem dormir mal, mesmo que ninguém saiba? Hoje à noite, amanhã, é o dia para que eu e você, como Davi, possamos dizer para Deus: pode me sondar e arrancar de mim o que precisa ser arrancado, porque eu quero ser um reflexo do Senhor. Existem 3 opções aqui: se justificar, lembra do crítico, se esconder ou se quebrantar. E se colocar diante do Senhor e dizer: Deus, faz o que o Senhor precisa fazer na minha vida. Integridade envolve na prática a responsabilidade na fala. Quando você fala a verdade, mesmo quando dói. A confiabilidade pessoal. Porque integridade é quando a promessa vale muito mais do que um contrato. A responsabilidade é financeira. Na hora de não trapacear, na hora de ser fiel, de não espiritualizar a desorganização financeira. Eu quero encerrar com uma frase que eu ouvi: se você perder dinheiro, perdeu pouco. Se você perder reputação, perdeu algo. Mas se você perder integridade, perdeu tudo. Hoje, eu e você estamos aqui porque Deus não quer que a gente perca a integridade. E Ele quer que a gente seja um reflexo de quem Ele é aqui na terra. Fique em pé no seu lugar, por favor. E nessa hora, só quero uma coisa: feche os seus olhos.
Coloca a mão no seu coração. E faça uma oração a Deus hoje.